irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Neste dia que o Senhor nos dá mais esta oportunidade de estarmos aqui na casa dele, uma oportunidade muito abençoada, graças a Deus. E eu me sinto muito feliz de estar aqui. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade, porque a gente tem visto, esse mundo aí todo perdido e rejeitando as oportunidades que se tem para estar na casa do Senhor, agradecendo e louvando, engrandecendo o santo nome do Senhor. Convido os irmãos para ficarmos em pé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esta oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui na tua casa, podendo te louvar, engrandecer o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais este dia, Senhor, que só o Senhor é que pode, Senhor, direcionar e nos proporcionar, Senhor, a paz, o amor e a alegria. Muito obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos que aqui estão. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelas vidas que vão ser alcançadas, Senhor, através da tua mensagem, meu Pai. Venha, Senhor, ser conosco, aceitando, Senhor, este culto, Senhor, que é prestado a Ti, meu Pai, com toda reverência, honra e glória ao Teu nome. Venha, Senhor Jesus, abençoar, Senhor, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor, que não seja nada de mim, mas que seja, Senhor, da Tua vontade, Senhor, que seja conforme, meu Deus, o Teu querer, porque a Tua vontade, Senhor, é a boa e perfeita vontade. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eu quero Te louvar, Senhor, e pedir o Teu direcionamento, no nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Hino 386. Vamos louvar ao Senhor com o hino 386. Sobre a cruz ele expirou.
podemos alcançar. Amém. Vou aproveitar ainda os irmãos em pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15, a partir do versículo 9. Evangelho, João, capítulo 15, a partir do versículo 9. Amém? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Os irmãos podem se sentar. Neste que é comemorado o Dia do Amigo, né? Hoje muitas felicitações, né? Parabéns pelo Dia do Amigo, você que é meu amigo. O Senhor colocou no meu coração esta palavra para falarmos aí do amor e a amizade que o Senhor Jesus nos concede, né? Onde a gente entende que o Senhor Jesus é o verdadeiro amigo, né? E aí essa passagem aqui de João começa falando sobre o amor de Deus por nós, né? Então ele começa falando assim: como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, o Senhor Deus, que ama o seu Filho amado Jesus Cristo, né, que ensinou o Senhor Jesus a nos amar, né? Então, o amor vem de Deus Pai, Deus Filho, e esse amor é transferido para nós, né? E aí, ainda no livro de João, na passagem do capítulo 3, no verso 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí isso a gente faz refletir referente ao amor que Deus tem por nós, né? Quantos de nós daria o seu filho por amor a alguém, né? O seu filho único, né? Eu não posso falar de um amor de filho, eu não tenho filhos, mas quem tem filho sabe do amor que se tem por este filho, né? Então imagina você entregar o seu filho, né, por amor de um outro ser, né? Como Deus nos ama, é um amor inexplicável, né? E o amor que o Senhor Deus confiou, né, a entrega do Senhor Jesus Cristo, né, para salvar a nossa vida, para que nós também tivéssemos a oportunidade, né, de sermos aí feitos filhos de Deus, né, através do amor e os ensinamentos do Senhor Jesus. E aí o Senhor continua aqui falando: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, né? Então, quando a gente fala de guardar, né, os mandamentos do Senhor, né, é obedecer a palavra do Senhor. E aí isso leva a gente para o Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 37. E aí diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a gente vê que os mandamentos que o Senhor tem para nós são mandamentos simples, né? O que o Senhor pede? O amor a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente coloca a Deus aí num lugar ouro na nossa vida, um lugar ouro. E um lugar prata, que seria um segundo lugar, né? Seria o nosso próximo, né? E o terceiro, quarto, quinto lugar são as outras coisas que a gente pode encaixar aí na nossa vida, né? Então, os mandamentos do Senhor se baseiam no amor. O amor principalmente, primeiramente, ao nosso Deus e depois ao nosso próximo. Então, quando a gente fala de guardar os mandamentos do Senhor, muitas vezes é fácil, né? Você fala, mas o Senhor manda a gente fazer um monte de coisa, Ele quer que nós obedecemos a sua palavra. É verdade, nós temos muitos ensinamentos que o Senhor nos coloca, mas os principais aí é o amor ao nosso Deus e o amor ao nosso próximo, né? E aí a gente começa falando da prova, né, de amor do Senhor Jesus, que foi dar a vida dele, né, por nós. E aí a gente vai lá no versículo 13 dessa passagem de João: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Então, quando a gente vê que o Senhor Jesus, né, entregou a sua vida, né, por nós. Então, o Senhor Deus nos deu o Senhor Jesus para que fôssemos resgatados, e o Senhor Jesus ainda deu a sua vida, né, para salvar a nossa, né? Imagina você dar a vida a alguém, né? Talvez quando a gente começa a falar em dar a vida por alguém, talvez a gente pense, eu daria a minha vida por uma mãe, um pai, por um filho, né? Eu daria a minha vida pelas pessoas que eu amo, né? Mas será que eu daria a vida por uma pessoa que eu não gosto? Uma pessoa, né, que faz o mal? Quem é que daria a sua vida por um malfeitor? Quem é que daria a sua vida por um ladrão? Quem é que daria a sua vida por alguém que mata alguém, né? Então o Senhor Jesus deu a vida dele em resgate dessas vidas, né? Se eu amar só o meu amigo, é o mandamento do Senhor, mas e aquele que não é meu amigo, né? Como que eu posso alcançar a vida daquela pessoa, né? Como que eu posso, né, ser amigo de alguém, né, de tão difícil índole, né? Alguém que prejudica o outro, alguém que só quer ver o meu mal, quer ver o seu mal, né? Alguém que não é feliz consigo próprio e por conta disso quer atrapalhar a vida do outro, né? E o Senhor Jesus, ele nesse amor, ele deu a vida dele para os seus amigos, porque o Senhor Jesus considerava nós como amigos, né? E aí ele fala aqui no versículo 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, né? Então o Senhor tem nos chamado amigos, né? Se nós fizermos aquilo que Ele manda. E quais são os mandamentos? Amar ao Senhor Deus, né? E amar ao nosso próximo. Então que a gente possa ter amor, que a gente possa se compadecer, né, de um necessitado, de alguém que realmente tem feito mal, mas é uma pessoa que às vezes está perdida, né, na escuridão, não enxerga o mal que tem feito e que precisa sim ter um encontro com o Senhor Jesus e precisa do nosso carinho. Então, neste que é o Dia do Amigo, que a gente comemora, né, aí a alegria de termos amigos, a alegria, né, de termos encontrado a amizade, né, de um outro semelhante nosso, né, que nós possamos entender que o Senhor Jesus, né, Ele nos ensinou, né, a amarmos aos outros, mas não só realmente aqueles que estão ali do nosso lado, porque aquele que é o nosso amigo concorda com a gente, aquele que é nosso amigo nos ajuda, aquele que é nosso amigo está conosco, mas e aquele que ainda precisa da nossa amizade, para que através da nossa amizade ele possa conhecer o Senhor Jesus, através do nosso testemunho, através da nossa obediência à palavra do Senhor, né?
Quantos que já não olharam pra gente e falou, você é diferente, você tem alguma coisa diferente? E aí a pessoa, quando descobre que você serve ao Deus verdadeiro, falava para você, por isso que você é assim, você é crente, agora eu entendi, né? Semana passada mesmo eu tive essa experiência, né? Eu falei que frequentava a igreja e aí a pessoa virou para mim e falou assim, você é da igreja? Eu falei, sim, graças a Deus, né? Frequento a igreja do Senhor. E aí a pessoa falou, por isso que você é assim. Aí eu falei, assim como? Né? Assim, educada, uma pessoa de paz, né? Que transborda a alegria, mesmo a gente estando com algum problema, né? Porque a gente sabe que todos nós temos um problema, né? E são problemas difíceis, só o Senhor Deus é que sabe, né? O tanto que a gente carrega, a dor que a gente carrega no nosso coração, as dificuldades que a gente passa, né? E aí a gente está sempre transbordando alegria, não fazendo transparecer, né, os problemas que estamos passando. A pessoa olha pra gente e vê o que? Nossa, essa pessoa não tem problema, porque está sempre sorrindo, está sempre feliz, né, está sempre alegre. Qual que é o motivo dessa alegria? Né? O motivo da alegria é que nós temos o amigo verdadeiro, né? O amigo que nos ensinou a amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, amá-lo, né, sobre todas as coisas e amar também ao nosso próximo, né? E aí o Senhor fala que mesmo nós em condições de servo, porque somos servos do Senhor, né? Nós estamos aqui não é para ser servidos, nós estamos aqui para servir, né? Nós precisamos servir ao Senhor, nos colocarmos na disposição do Senhor, né? Muita gente acha que veio ao mundo para ser servido. Eu preciso aproveitar as melhores coisas que este mundo tem. Com certeza o Senhor nos dá esta possibilidade. O Senhor nos permite coisas muito boas a utilizar o melhor dessa terra, né? Tudo que essa terra tem de bom o Senhor nos dá, mas nós estamos aqui com o intuito de servir. E quando a gente entende que a gente se colocar na posição de servo do Senhor, que a gente entende, o Senhor nos abençoa e coloca nos maiores e mais altos lugares. O Senhor, Ele confiou a nós a responsabilidade de levar a palavra dEle. Então somos nós que temos que levar. Então quando o Senhor te dá uma oportunidade de falar da palavra dEle, a gente não pode se esconder. Nós não podemos ter medo, né? Então quando a pessoa fala, você é crente? Sim, eu sou crente graças a Deus. E aí você leva uma palavra de Deus para estas pessoas, né? Uma pessoa que não é um amigo seu, mas um conhecido do trabalho, né? Um vizinho, né? É uma oportunidade de você falar de Deus. Quantas vezes a gente não encontra um próximo, né? Um semelhante nosso triste por conta de qualquer problema que ele tem na vida, a gente não sabe. Outro dia mesmo eu estava conversando com meu irmão Marcos, né? Falando sobre o pessoal que anda estressado no trânsito, né, quer passar na frente, quer não sei o quê, e na verdade a gente às vezes se acaba se irritando, né, com a falta de respeito, com a falta de educação deles, né, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né, você não sabe qual que é o problema. Por que será que aquela pessoa está correndo daquele jeito, apressado, né, o que está levando ela a agir daquela forma, né? Imagina, ela já está com um problema correndo, aí vai lá eu, que me estressei com a correria, brigar também. Por que você está correndo? Você quer? Né? Aí a gente transforma o quê? O problema no problema maior, né? Então a pessoa passou lá, Deus abençoe, a gente não sabe. Ora por a vida daquela pessoa, né? A gente não conhece, né? Por quantas pessoas que nós não conhecemos que a gente tem orado, né? Quantas pessoas que a gente não conhece? Senhor, eu não conheço, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Vou entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida destas pessoas. As vidas dessas pessoas, principalmente pessoas que estão perdidas mesmo, pessoas em situações de rua, pessoas hospitalizadas, né? Pessoas que estão doentes aí psicologicamente, né? O quanto que a ansiedade, a depressão tem atingido, né? O mundo hoje, né? A gente falava antigamente sobre o estresse, que era o mal do século, todo mundo estressado. E o que foi que o estresse trouxe, né, para nossas vidas? O estresse apenas trouxe o quê? A ansiedade,
e a depressão. Todo mundo ansioso, e a palavra do Senhor já falava sobre a ansiedade, né? A palavra do Senhor já falava sobre essas situações, né? Que esses vazios que o ser humano sente só pode ser preenchido com o alimento da nossa alma, que é a palavra do Senhor, e com o Espírito Santo do Senhor, né? E o Espírito Santo do Senhor só pode habitar um corpo que esteja limpo, né? Um corpo que esteja entendendo que o Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, Ele perdoa os nossos pecados, Ele limpa o nosso coração e Ele nos dá a oportunidade de sermos aqui, amigos dEle. O Senhor nos oferece essa amizade. Quantas amizades falsas que a gente não encontrou ao longo da nossa vida? E quantas mais ainda não virão, né? Enquanto estivermos aqui, a pessoa que diz que é tua amiga entra na tua casa, né? Come na tua mesa, né? O Senhor Jesus teve, né, esta experiência, né? O Senhor Jesus escolheu os seus discípulos e a mesa que o Senhor Jesus se sentava tinha o traidor, né? Judas estava ali, né, sentado ao lado do Senhor e Judas traiu, né? Que espécie de amigo é esse traidor, né? Quantos que a gente não tem chamado de Judas por aí? Mas esse é um Judas, né? Traindo a nossa confiança, traindo a nossa amizade. Então o Senhor Jesus conhece, sabe, né? Mas porque Ele se usou de traição, Ele também não pode ter a amizade do Senhor? O Senhor mostrou que sim, entendeu? Mesmo Judas sendo um traidor, o Senhor Jesus foi amigo de Judas, o Senhor Jesus o escolheu, né? E os seus discípulos foram escolhidos a dedo, né? Eles foram escolhidos pela vontade do Senhor e porque eles eram daquele jeito, com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. E aí eu fiz uma pesquisa, né, sobre o que é como você conquistar a amizade, né, de alguém. E aí lá nas redes, né, na inteligência artificial falava assim, que para a gente ser amigo de alguém, a gente precisa demonstrar, né, interesse genuíno, um interesse verdadeiro pela outra pessoa. A gente precisa ser um bom ouvinte e precisa compartilhar experiências em comum, né? E aí então na palavra do Senhor mostra que Jesus ele tinha interesse, né, nos seus amigos, né? Primeiro momento que o Senhor demonstra o interesse pelos seus amigos é Ele escolhendo os seus discípulos, Ele escolhendo os apóstolos, né? Como eu acabei de falar, mencionar. Os apóstolos foram escolhidos a dedo. Então o Senhor já mostrou que Ele tinha aí interesse, né? Interesse pela amizade dessas pessoas, né? Ele escolheu cada um para ser aí o seu amigo, né? E aí, além de mostrar interesse escolhendo os amigos, né? O Senhor também, Ele se mostra o quê? O seu amor ouvindo, né? Se mostrando um bom ouvinte, né? Para quem que a gente conta os nossos problemas, né? Para um amigo. E sabendo que Jesus é o amigo verdadeiro, né? A gente pode contar para Ele, contar com Ele, né? Porque quando estou passando por um momento de tristeza, precisava de alguém para desabafar, né? Hoje em dia a gente encontra um psicólogo, né? Tem gente que fala, não vem contar seus problemas para mim, não, vai contar para o psicólogo, né? Mas o contar, né, essas nossas experiências, ou frustrações, ou tristezas, a gente costuma contar para um amigo, né? Quem que eu posso confiar? Num amigo que possa me ajudar, de que forma? Com dinheiro, né? Com uma ajuda numa alimentação, ou ajuda numa oração, né? Os apóstolos mostraram, né? Pedro, né? E um outro apóstolo, não estou recordando agora, mas era Pedro e mais um. Eles viram, né? Um mendigo paralítico, né? À beira do caminho, pedindo lá uma esmola. E aí eles falaram, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, né? Mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. E o que eles tinham para apresentar, né? O melhor. Eles tinham o melhor a oferecer, que era o Senhor Jesus. Então não tem Pedro e João, muito obrigada. Então Pedro e João, eles tinham o que para oferecer? O melhor, né?
E aí eles falaram: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então você imagina o que aquele mendigo paralítico ele recebeu. Melhor do que uma prata, melhor do que um ouro, que se ele tivesse recebido aquela esmola, aquele dinheirinho, ele tinha usado para comprar alguma coisa e não tinha tido bem algum. Mas o Senhor deu para ele uma nova oportunidade de ser feito uma nova pessoa, né? Então o Senhor, ele se mostra muito amigo nosso quando ele nos escolhe, quando ele nos ouve, né? E quando ele nos ensina aí o amor do Senhor, né? E quando ele compartilhou também com os seus discípulos aqueles momentos de reunião que ele estava assentado à mesa com os discípulos, ele sempre ensinava, né? Ele compartilhava a sua refeição, né? Ele orava, então ele ensinava. Então o Senhor tem nos ensinado o amor verdadeiro de um irmão, o amor verdadeiro de um amigo, né? E que a gente possa guardar, meus irmãos, essas palavras, né, que o Senhor tem, né, para nós, de amor, de amizade, que nos ensina aí a sermos bons amigos, né, e pessoas que amam a Cristo e que mostram que estamos com Cristo, né, na nossa vida. E aí o Senhor aqui continua falando assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda, né? Então o Senhor já fala, não foi nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas, com todos os nossos nossas qualidades, né? Com tudo que nós temos, o Senhor nos escolheu. Então não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas eu quero falar que eu escolho o Senhor. Eu só posso escolher ao Senhor, né? Não tem como você escolher uma outra coisa que não seja o Senhor. Um amor grande como esse, né? Uma amizade verdadeira como essa, uma proteção como essa, não tem como escolher outro, né? Não tem como escolher as trevas e não escolher a luz, né? Não tem como escolher outro caminho se só o Senhor é o caminho. Não tem como escolher outra vida se só o Senhor é a vida, né? E aí o Senhor termina esse capítulo falando: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então que possamos amar aí uns aos outros, seguir os mandamentos do Senhor, né? Parabéns pelo Dia do Amigo, sou muito feliz de tê-los aqui como os meus amigos, graças a Deus, e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos fazer mais uma oração, agradecer ao Senhor por este momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, e eu quero te agradecer, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua benignidade dura para sempre. Obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é o alimento da nossa alma. A Tua palavra, Senhor, é que nos fortalece. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor para conosco. O Teu amor, Senhor Jesus, que é o amor verdadeiro, que é o amor, Senhor, que nos ensina, meu Pai, a estarmos, Senhor Jesus, mais próximos a Ti, para que nós possamos, Senhor, amar só ao Senhor nosso Deus. E que este amor, Senhor Jesus, que nós temos uns para com os outros, meu Deus, para com os nossos irmãos e para com os nossos semelhantes, Senhor, possa ser, Senhor Jesus, para sempre, para que possamos, Senhor, assim, meu Deus, dar bons frutos, estarmos, Senhor Jesus, sempre nos Teus caminhos e seguindo os Teus mandamentos, meu Deus. Muito obrigada por esta rica oportunidade, muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que aqui estão. Muito obrigada, Senhor, pelas vidas que possam ser alcançadas, Senhor, ao ouvir, meu Pai, a reflexão desta palavra que o Senhor trouxe, Senhor, para nós nesta manhã. Fica, Senhor Jesus, conosco, abençoa também, Senhor, a continuidade aqui da nossa escola bíblica, nos toma, Senhor, e nos ensina conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.